ensina, abrimos nosso coração para sermos ensinados por Ti. Muito obrigada em nome de Jesus. Amém. Irmãos, estamos falando sobre relacionamento entre os irmãos. E nós estamos falando sobre 4 aspectos da comunhão. Já vimos sobre o que é comunhão, por que a comunhão é tão importante e como podemos ter melhor comunhão. Nós vimos várias formas, né? E nós concluímos que as formas de nós desenvolvermos a comunhão, na sua grande maioria, tem a ver com serviço, não é? Não, desculpa. Diminui o teu aí, tudo bem. Então tem a ver com o serviço. Então, isso quer dizer que a comunhão nos leva a servir aos irmãos. Então, o amor nos leva à comunhão e a comunhão nos leva a servir os irmãos. Então, a comunhão é a forma que Deus nos dá de nós praticarmos o amor servindo os irmãos. Então, na aula passada, nós começamos a falar sobre essa questão do serviço. Não é? Então, primeiramente, nós vimos o que é serviço. Então, serviço é amor em ação. Amém? Então, o que é serviço? Amor em ação. É a demonstração também de que nós já não vivemos mais para nós mesmos. Não é? Nós não vivemos mais para nós mesmos. E Jesus, ele veio para se entregar. Né? E ele fala que da forma como ele se deu, ele se entregou, nós devemos fazer o mesmo para os nossos irmãos. E serviço é a evidência de que nós fomos libertos do egoísmo e do individualismo. Depois nós procuramos responder a essa pergunta: qual é a vocação da igreja? Então, nós sabemos que a igreja é o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça, a igreja é o corpo. Logo, a igreja é a extensão de Cristo na terra. A igreja é o prolongamento de Cristo na terra. É a continuação de Cristo na terra. Então, tudo que Cristo foi na terra, a igreja deve ser na sua tarefa, na sua missão, que nós estamos desenvolvendo aqui. Não é? Então, nós examinamos um texto de Mateus capítulo 20, versículo 25 a 28, né, que é aquele texto quando a mãe de João e Tiago chegou até Jesus pedindo que no reino de Jesus colocasse um filho à sua direita e outro à esquerda. Não é? E aí Jesus, naquilo que ele foi desenvolvendo ali, mostrando para os discípulos, ele mostrou o contraste que existe entre os governantes do mundo e aqueles que fazem parte do seu reino. Não é? Então nós sabemos que os governantes deste mundo, eles visam os seus próprios interesses, eles visam o seu próprio bem-estar e eles exercem domínio sobre aqueles que eles governam. Só que Jesus falou que no reino dele não é assim, não é? Então, se não é assim, então como é no reino de Jesus? Não é? E Jesus, ele disse que ser grande e ser primeiro no reino de Deus é ser servo, é servir. Não é? E ele próprio é o exemplo disso. Ele é o rei deste reino e ele não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Não é? Então, o grande objetivo da vinda de Jesus à Terra tem a ver com o serviço. Esse foi o objetivo dele quando veio à Terra, servir. Não é? E nós vimos aquele texto também de Filipenses, quando diz que Jesus, ele se esvaziou de si mesmo, não levando em consideração o fato dele ser Deus, mas ele assumiu a forma de servo, em semelhança de homem, e sendo obediente até a morte
e morte de cruz. Não é? E também um outro exemplo, né, que Jesus deu para que nós sigamos seus passos foi quando ele lavou os pés dos discípulos. Não é? E ele falou que ele nos deu exemplo para que nós façamos como ele fez. Então Jesus deu exemplo de humildade e exemplo de serviço. Não é? Então, nós, como igreja do Senhor Jesus, nós precisamos encarnar o Espírito de Cristo. E qual é o Espírito de Cristo? O Espírito de serviço. Amém? Então, nós, igreja do Senhor Jesus, nós devemos encarnar o Espírito de Cristo, que é o Espírito de serviço. E como seus discípulos, nós devemos ser como Jesus e como Jesus foi aqui na terra. Então, diante disso, nós concluímos que a vocação da igreja é o quê? Qual é a vocação da igreja? Qual é o chamado da igreja? É servir. Amém? Então, a função da igreja, a vocação da igreja é servir. E nós, como igreja, então, nós precisamos nos render ao fato, né, de que a nossa existência, a existência humana, foi desenhada para a função do serviço, né, que é a nossa natureza viver para os outros. E é quando nós entendemos isso, é que nós nos situamos, nos localizamos, nos realizamos, porque nós descobrimos qual é a finalidade da nossa vida, qual é a função da nossa vida. E aí a gente pode se entregar realmente a Jesus para servir uns aos outros. Amém? E aí vimos também que a consciência de servo precisa ser forjada em nós, não é? E que essa consciência de servo é que vai produzir em nós alguns resultados. Então, que resultados a consciência de servo produz em nós? Não é? Então, primeiro é que essa consciência nos livra de uma vida egoísta. Segundo, essa consciência de servo, ela nos dá a motivação certa para nossas atividades, não é? Então, o que nós fazemos é para servir as pessoas. Seja lá o que for que nós fazemos, é para servir as pessoas. No caso da igreja, se nós pregamos, ensinamos, não é? Se a gente canta, toca, é para servir as pessoas. Não é? Eu estou servindo vocês aqui, não é? Quando estou ensinando. Não é? Então, nós temos essa motivação certa de que nós estamos servindo. Não é? Também, outro resultado é que a qualidade e a eficácia dos serviços melhorarão, porque nós vamos ter a consciência de que todo ofício sadio é para servir a comunidade, é para servir a população, não somente para ganhar dinheiro. É claro que a gente trabalha e a gente ganha dinheiro porque é a sobrevivência, mas se a finalidade, se a gente não tem a consciência certa, né, a gente só vai fazer se ganha. Se não ganhar, a gente não quer saber de fazer, não é? Ou então a gente vai ganhar, mas vai ganhar com a motivação certa, não é? Entendendo que nós vamos dar o melhor, nós vamos fazer o melhor, porque nisso nós estaremos servindo as pessoas. Então, por exemplo, um professor, um médico, né, um carpinteiro, um eletricista, seja lá um servidor público, já diz o nome, né? Servidor público, está lá para servir o público, a população, não é? Então, quando a pessoa tem essa consciência, né, de servo, então ela vai fazer o melhor, porque vai estar servindo as pessoas e vai estar servindo a Deus. Não é? E isso também, essa consciência de servo, ela vai mudar a nossa visão. Pois aí nós não vamos ver as nossas atividades como sendo um fardo, uma atividade que eu tenho que fazer, e aquilo é um peso, é um fardo. Né? Mas nós vamos ver, né, as coisas que nós fazemos como circunstâncias que foram determinadas por Deus para nós servirmos com alegria uns aos outros.
e também são oportunidades para que a vida de Cristo possa se manifestar, possa fluir através de nós. Né? Por exemplo, em determinadas coisas, determinadas circunstâncias nós temos que fazer. Por exemplo, cuidar de uma pessoa enferma, cuidar de uma pessoa idosa. Não é? Então, se você tem a consciência de servo, você não vai fazer aquilo como um fardo, como uma coisa que, não é? Mas você vai ter a consciência de que Deus está permitindo aquela circunstância para que a vida dele possa se manifestar e eu possa ser instrumento de Deus na vida daquela pessoa. Né? Também criar filhos, não é? Criar filhos não é brincadeira, não é? Como nós precisamos da graça de Deus e de ter a consciência certa daquela responsabilidade para que aquilo não seja um fardo, né? Como as pessoas não querem ter filhos ou quando no máximo querem ter um porque elas dizem, dá muito trabalho. Né? Então, como elas não querem ter trabalho, elas não querem ter filhos. Não é? Então, mas se você tem a consciência de servo, você sabe, né, que há um propósito, que Deus está te usando para investir na vida de uma criança, né, que veio a este planeta com um propósito e nós estamos sendo instrumentos de Deus para que eles possam descobrir qual é esse propósito e possa ser a bênção que Deus quer que aquela pessoa seja aqui na Terra. Amém? Então, irmãos, o terceiro ponto aqui é servir aos irmãos é servir a Cristo. Então, veja, vamos ler um texto que está em Mateus, capítulo 25. Vamos ler alguns versículos. Mateus 25, a partir do versículo 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitaste, preso e foste ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, e nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhe dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Pois vocês poderão continuar lendo até o 46, não é? Mas no versículo 31, está dizendo: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Então, na volta de Cristo à terra, haverá julgamentos. E Jesus vai se assentar no trono para julgar, não é? Nos versículos 32 e 33, nós vemos que Jesus ele vai separar as ovelhas dos cabritos, não é? E nós podemos ver, a partir do versículo 34, o que é que caracteriza as ovelhas, não é? As ovelhas de Jesus. Então, as ovelhas de Jesus, o que é que caracteriza as ovelhas de Jesus? Não é? Então, nós vemos aqui que o que caracteriza é o serviço que as ovelhas prestam
aos irmãos em suas necessidades. No versículo 40, o rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então, o que é que caracteriza aqueles que são ovelhas de Jesus? Não é? Prestam serviço aos irmãos, não é? Então, nós sabemos que Deus é o nosso Pai, não é? E Cristo é o nosso irmão. Então, os irmãos de Cristo são também nossos irmãos, não é? E quando nós prestamos serviço aos nossos irmãos, às necessidades de nossos irmãos, Jesus considera como serviço prestado a quem? A Ele. Amém? Então, Jesus considera como se tivesse sido feito a Ele próprio. Amém? Então, quando a gente vê um irmão, a gente precisa ver Cristo nele. Amém? E toda vez que meu irmão tem alguma necessidade verdadeira, então eu devo atender essa necessidade como se estivesse fazendo para Cristo. Amém? Então, tem 2 versículos que eu gostaria de ler, em que confirma, que corrobora esse ensino de Jesus. Primeiro está em Colossenses, capítulo 3, versículos 23 e 24. Colossenses 3, 23 e 24. Amém, irmãos? Vocês chegaram aí? Poderão ler junto comigo. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estais servindo. Amém? Então, tudo que nós fizermos, devemos fazer não para homens, mas fazer para o Senhor. Amém? Essa deve ser a nossa motivação. E 1 aos Coríntios 10, 31, não precisa abrir, eu vou falar, vocês vão lembrar. Quando a palavra diz: quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Amém? Então, comer, beber ou fazer outra coisa qualquer. Seja lá a coisa que eu esteja fazendo, eu devo fazer como se fosse para Jesus e para a glória dele. Amém? Amém? É interessante, que no dia que Jesus apareceu lá no nosso quarto, que Marco conta, e que veio uma unção e que o Senhor nos impulsou num novo ministério, Então, uma das coisas que Jesus falou foi que nós fomos provados e fomos aprovados, E sobre mim ele falou: quando tu cuidas dos pés dele, você está cuidando dos meus pés. Amém? Então é isso. Serviço que nós prestamos a nosso irmão, Marco, antes de ser meu marido, ser meu apóstolo, é meu irmão em Cristo. E eu tenho que vê-lo sobre essa lente. Amém? E eu, quando faço algo para ele, eu estou fazendo para Cristo. Amém? E Jesus recebe como sendo para ele. Amém? E isso deve ser em todas as coisas que nós fazemos. Amém, irmãos? Amém? Bom, então estamos falando sobre serviço, E agora nós vamos ver a quem devemos servir. Bom, Jesus, ele nos ensina a amar e a servir todas as pessoas que são verdadeiramente necessitadas, Mas a gente vê que a Bíblia, ela nos orienta sobre uma ordem de prioridades que nós precisamos considerar.
não é? É claro que não temos condição de atender a todas as pessoas e todas as necessidades que existem no mundo, não é? Então, nós temos, a Bíblia nos dá uma ordem de prioridades que nós precisamos obedecer. Então, vamos abrir primeiro em 1 Timóteo, primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 3, 4 e 8. Capítulo 5, versículo 3, 4 e 8. Eu gostaria tanto que vocês participassem da leitura, mas estou com uma gravação aqui que precisa sair um som aqui. A não ser que vocês venham aqui e possam ler. Alguém quiser participar. Né? Então, 1 Timóteo, capítulo 5, versículos 3 e 4, depois nós vamos pular para o 8. Honra as viúvas, verdadeiramente viúvas. Mas, se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar a seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. Versículo 8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Então, gente, qual é a primeira prioridade do serviço que nós precisamos prestar? Que Deus quer que a gente preste? Podem falar, gente. Um de cada vez. Qual é a prioridade? Qual é a nossa primeira área de responsabilidade a quem nós devemos servir? A nossa casa. A nossa casa, amém? Aos nossos familiares mais próximos, não é? Então, tipo, esposa, marido, pai, mãe, filhos, né? Avós, não é? E em alguns casos, né? Eu lembro da Graça, ela tinha uma tia, né? Que nunca casou, né? E morreu aos 105 anos. Então, ela prestava assistência a essa tia. Não é? Ela não casou, não teve filhos, então ela e outros parentes prestavam assistência. Não é? Então, gente, a nossa primeira área de responsabilidade são os nossos parentes próximos, não é? E aqui é interessante, fala sobre pessoas que são verdadeiramente viúvas, ou seja, pessoas que não têm amparo nenhum, não é? Então, esses nós vamos ver que é a igreja, né? E a igreja também somos nós, não é a igreja a instituição, somos nós, cada um de nós é igreja. Que às vezes a gente fica esperando da instituição e a gente se omite, não é? É a mesma coisa, eu lembro da época que eu trabalhava num hospital, não é? Então tinha pessoas que gostavam muito de fazer caridade com as coisas do hospital, mas elas mesmo não metiam a mão no bolso delas para fazer alguma caridade, não é? Então, fazer caridade com aquilo que é dos outros, ou que é do Estado, ou que é do governo, é fácil, não é? Então, é a mesma coisa, não é? Então, se uma pessoa, ela tem parentes, ela tem pai, tem mãe, tem irmãos, tem filhos, então, esses primeiro procuram exercer cuidado, né, com os seus próximos, amém? Então, a nossa primeira área de responsabilidade são nossos parentes próximos. Ainda tem 1 aos Tessalonicenses. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 11 e 12.
É um outro versículo sobre esse mesmo assunto. Primeiro aos Tessalonicenses 4, 11 e 12. E a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. Amém? Então, aqui está falando sobre trabalhar com as próprias mãos para cuidar, né, daquilo que você tem necessidade e das pessoas próximas. Amém? Agora vamos ver a segunda área de responsabilidade. Vamos lá para Gálatas 6, 10. Gálatas 6, 10. Por isso, enquanto tivermos oportunidades, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Quem são os da família da fé? São os irmãos em Cristo, são aqueles que são filhos de Deus, não é? Então, a nossa segunda área de responsabilidade são os filhos de Deus, não é? São os nossos irmãos na fé, não é? E aí tem vários outros textos. Vou fazer o seguinte, Pastor Paulo, Gálatas 5,13, profeta Vânia, Hebreus 6,10, Diego, Hebreus 13,16 e Roseli, 1 Timóteo 5,10, Átila, Atos 4,34. Então, vem cá você, faz aqui, porque você aparecer aqui, porque você está sendo filmado, Sonia. Amém. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Então aí fala sobre o que? Sermos servos? Servos uns dos outros. Sermos servos uns dos outros em amor. Está falando dos irmãos em Cristo. Nós sermos servos uns dos outros. Então vem agora... Hebreus 6,10, não é isso? Isso. Hebreus 6,10. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do amor que para com seu nome mostrastes, porquanto servistes aos santos e ainda os servis. Então aqui Paulo falando aos crentes, né, que eles serviram aos santos e ainda servis. Amém? Então é o cuidado de um irmão para com o outro. Hebreus 13:16. Não negligencieis igualmente a prática do bem, a muita cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Então, com que sacrifício Deus se compraz? Não é? A prática do bem. Amém? Então, quando nós fazemos o bem, né, a um irmão, Deus se agrada disso. Aprovada com testemunho de boas obras, se criou filhos, se exercitou hospitalidade, se lavou os pés dos santos, se socorreu os atribulados, se praticou toda sorte de boas obras. Aqui está falando das viúvas, né? Está falando de mulheres. Quem são essas verdadeiramente viúvas? São mulheres que fizeram isso, né? Que cuidaram, né, dos santos, dos irmãos. Os santos são aqueles que foram santificados pelo sangue de Jesus. Amém? Amém. Atos 4:34. Não havia uma só pessoa necessitada entre eles, pois os que possuíam terra ou casa as vendiam, traziam o dinheiro da venda.
Então, aqui na igreja primitiva, né, não havia um só necessitado entre eles, né, porque eles vendiam suas propriedades e traziam para que fosse distribuído à medida que alguém tinha necessidade. Então, aqui nós estamos vendo, né, quem nós devemos servir. Nossa primeira área de responsabilidade é a nossa família, a nossa casa. A nossa segunda área de responsabilidade são os filhos de Deus, aqueles que são nossos irmãos em Cristo. Amém? Agora, vamos ver. A terceira área de responsabilidade são todos, no sentido das pessoas que são o nosso próximo. Não é? Então, Gálatas 6:10. Nós já lemos esse texto enfatizando outra coisa, mas vamos lá. 6:10. Por isso, enquanto tiverdes oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Mas eu quero destacar que façamos o bem a todos. Façamos o bem a todos. Amém? E tem um texto lá em Lucas 10, que é a parábola do bom samaritano, né? Em que Jesus contou essa parábola, né? Que ia um samaritano, veio um sacerdote, veio um levita e passou de lado, né? E veio um samaritano que veio socorrer aquele homem. Aliás, o samaritano é a pessoa que socorreu a pessoa que tinha sido assaltada, né, e que estava ferida. Né? E esse bom samaritano representa Jesus. Né? Então, ali foi uma pessoa que foi ferida na estrada, no meio do caminho, e o bom samaritano socorreu. E eu até me lembro de um acidente que a minha família sofreu. Eu era solteira ainda, nós estávamos vindo de São Paulo pela Dutra, e o carro, né, estava eu, meu pai, minha mãe, minha irmã e uma amiga que tinha ido conosco a Santos. E nós estávamos voltando e nisso começou a chover e parece que tinha um pouco de óleo na estrada e o carro derrapou e capotou. Né? E a gente foi lá fora da estrada. Né? E daí teve uma pessoa, o meu pai sofreu um traumatismo craniano. A minha mãe e minha colega, elas sofreram fratura de clavícula e eu e minha irmã só ficamos com os arranhões e umas dores no corpo. Né? Mas, do outro lado da estrada, indo na direção de São Paulo, quando alguém viu o acidente, ele parou o carro, ele atravessou, foi lá, pegou meu pai, pôs no carro dele e levou, né, para um hospital ali em Arujá. Né? E é uma pessoa que a gente não sabe quem é, a gente só sabe que essa pessoa, no meio daquela situação, né, ele nos socorreu, né, e depois veio a polícia e tudo, e a gente foi levado lá para a delegacia, fazer aqueles papelados todos, né? E depois meu pai ficou um tempo no hospital em São Paulo, foi transferido de traumatismo, voltou para casa, né? Recuperou e está bem até hoje, aos 91 anos. Né? Mas, assim, é uma coisa assim que você vê o cuidado, né? Como Deus usou uma pessoa que a gente nem sabe o nome, não sabe quem é, né? Mas que naquele momento socorreu, né? Nos socorreu meu pai. Então, é esse caso aqui, a todos, ao próximo. Então, Jesus nos ensina a amar a todos e ajudá-los, né, quando estão em necessidade, né, de acordo, é claro, com as nossas possibilidades e segundo, né, as várias situações e circunstâncias. Não é? Mas, se está em nossa mão fazer o bem, né, a gente deve fazer sem importar quem seja. Amém? E a gente se colocar à disposição para socorrer. E nós estamos vendo a quem devemos servir. Qual é a primeira área de responsabilidade? Os da família. Segunda área de responsabilidade? Os irmãos em Cristo. Terceira? Todas as pessoas. Amém? E a quarta é aos nossos inimigos. Não é? A Bíblia não é mole.
né? E a palavra de Deus nos manda fazer o bem aos inimigos. Né? Nós encontramos isso lá em Romanos, capítulo 12, versículo 20. Romanos 12, 20. Amém? Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Então, o que a palavra fala? Se o inimigo tiver fome, deixa ele morrer de fome. Não, vai lá e dá-lhe de comer. Se tiver sede, deixa morrer a míngua. Não, vai lá, dá-lhe de beber, socorre. Não é? Porque quando nós fazemos isso, é a grande chance dele. Porque ele fez mal para nós, mas nós fomos e devolvemos com o bem. Né? E aquilo vai ser como brasas vivas na consciência dele. Né? E aí a grande chance que ele tem, né, de se arrepender e também de se voltar para Deus. Amém? Glória a Deus. Agora, como devemos servir? Então, eu vou pedir Norma, Mateus 6, de 1 a 4. Aninha. Primeiro aos Coríntios 13, 3. Vamos lá, Jane. Segundo aos Coríntios 9, 7. Evangelista Léo. Lucas 6, 38. Vamos lá, Luísa. Romanos 12, 8. E aí eu vou ler o último texto, tá? Então, vamos começar aí por 9. Mateus 6, de 1 a 4. Guardai-vos de fazer as vossas boas obras diante dos homens, para serdes vistos por eles. De outra sorte não tereis recompensa junto de vosso Pai, que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombetas diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Mas, quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Amém, gente? Então, como devemos servir? Então, o que nós fazemos, né, para uma pessoa, a gente não precisa tocar trombeta. Ou seja, querer anunciar para todo mundo que nós fizemos. É para nós fazermos em secreto. Amém? Se a gente publica, aí é que a gente está esperando aplauso, sermos vistos, sermos reconhecidos. E se nós estamos querendo isso, já recebemos a nossa recompensa, não é? Mas se a gente faz em secreto para nosso Pai que vê em secreto, Ele vai nos recompensar. Amém? Então, como devemos servir? Não esperar aplauso, não esperar elogio, não esperar recompensa. Não é para nós sermos vistos, né, pelos homens. Amém? É para que obedeçamos a Deus e Deus está vendo, Ele vai trazer a recompensa. 1 Coríntios 13, 3.
E ainda que distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Então, aqui, gente, como eu devo servir? Com amor, não é? Aqui fala sobre entregar o próprio corpo para ser queimado, fala sobre distribuir todos os bens, não é? Ainda que uma pessoa faça isso, se não tiver amor, não vai adiantar de nada, não é? Então, como nós devemos servir? Com amor. Segundo aos Coríntios 9, 7. Que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza, nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Então, como devemos servir? Com alegria, não é? Não é por constrangimento, não é assim, constrangido, mas fazer o quê? Com alegria. Porque Deus ama quem se dá e quem oferta com alegria. Lucas 6,38. Dai sempre, e recebereis sobre o vosso colo uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante. Generosamente vos darão. Portanto, a medida que usares para medir o teu próximo, essa mesma será usada para vos medir. Então, como é que eu devo dar? Aqui fala sobre uma medida recalcada, sacudida, transbordante. Dá com generosidade, porque com a medida que eu medir, eu vou ser medido. Então, como eu devo servir? De forma generosa, com generosidade, não é? Mas a coisa medida, né? Se eu dou algo transbordante, sacudido, não é? Generoso, não é? Também a palavra diz que eu vou receber isso. Vou receber, não talvez da pessoa que foi dado desse jeito, mas Deus, Ele sabe como recompensar. Romanos 12, 8. Ou que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Então, quem contribui, faça como? Com liberalidade. O que é liberalidade? A pessoa liberal. Hã? Fala alto, gente. Hã? Mão aberta? Vamos dizer assim? Mão aberta? Seria, não é? Não é com mão mirrada, é com a mão aberta. Acho que é a mesma coisa que generosidade, né? Com liberalidade. Amém? E segundo aos Coríntios 9, 6 a 15, eu vou ler, esse texto é um pouco maior, mas eu vou ler aqui, segundo aos Coríntios 9, 6 a 15. E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá
e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus, porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus, visto como, na prova desta ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos, enquanto oram eles a vosso favor com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Graças a Deus pelo seu dom inefável. As coisas de Deus, elas são sempre tudo muito abundantes. Basta a gente pensar numa árvore, né? Eu fico assim pensando que se planta uma semente, nasce uma árvore, e que durante anos e anos e anos produz mais muito fruto. E se a pessoa tem uma plantação, ela não sabe o que fazer com tanto fruto que dá. Aí ela tem que virar, né, sei lá, vai vender para feira, vai pensar se for manga, vamos criar uma fábrica, uma empresa de suco de manga, porque é muita coisa. As coisas de Deus são assim. E Ele quer que nós, o seu povo, nós tenhamos essa visão. Porque quanto mais a gente semeia muito, mais a gente vai colher muito. É que diz, quem semeia pouco, colhe pouco. Mas quem semeia muito, colhe muito. E aqui diz que Deus dá semente ao que semeia. Quer dizer, quanto mais eu semear, mais semente Deus vai me dar. E Deus é um Deus de abundância, de superabundância. Eu acho interessante os termos de multiplicar, e aumentar, e enriquecer, não é? E isso tudo redunda em muitas graças a Deus, porque aqui ele está dando orientação sobre uma oferta, né, que ia ser enviada aos necessitados lá da Judéia. Né? Ele falou que isso vai redundar em muitas graças a Deus, né? Porque eles estavam passando um sufoco tão grande e ia chegar um alívio para eles, né? Então, quanta gratidão e quanta oração, né, a Deus em favor daqueles que tinham socorrido a eles. Amém? Então, gente, é um grande privilégio nosso que Deus nos dá de nós servirmos, não é? Então, nós devemos servir aos nossos irmãos com tudo o que temos e com tudo o que somos. Não só com o que temos em termos de recursos, não é? Bens materiais, mas com o que nós somos. Ou seja, o nosso tempo, a nossa dedicação, a nossa atenção, a nossa capacidade, a nossa habilidade, a nossa inteligência, o nosso trabalho. Não é? Tudo que Deus pôs na nossa vida, Ele quer que a gente, né, se doe, se entregue para servir uns aos outros. Não é? E isso vai redundar em muita bênção, em muita multiplicação, em muita abundância, porque Deus é Deus assim, de muita abundância. Não é? E se nós entendermos o pensamento e o coração de Deus, a gente vai entrar nesse fluxo, né, de serviço, de se dar, de doar, né, e de nos darmos, né, porque isso tudo vai entrar um mover poderoso de Deus, né, e que vai afetar a nossa vida, a nossa casa, e a gente vai ser um instrumento de Deus para transformar o que está ao nosso redor. Amém, gente? Amém? Glória a Deus. Bom, nós falamos sobre 4 aspectos da comunhão. Primeiro, o que é a comunhão. Segundo, porque a comunhão é tão importante. Como melhorar a nossa comunhão foi que nós desenvolvemos até aqui. E, por último, o 4º aspecto são coisas que impedem a comunhão. Gente,
comunhão tem inimigos. Não é? Porque se a comunhão redunda em tanta bênção, né? Tem alguém que não vai querer que haja toda essa bênção que a comunhão produz. Amor gera comunhão, comunhão gera serviço, não é? E isso tudo tem o quê? Oposição, tem inimigos. Então vamos pensar em alguns inimigos da comunhão. Vocês podem começar a sugerir. Hã? Quem falou aí? Vladimir, fala alto. Inveja. Inveja, né? Inveja, ciúme, não é? Então, esse aí ele já falou 2 inimigos aí, né? O que é inveja? Alguma coisa que não é nossa. Então, inveja é quando você não tem, mas quer o que é do outro. Não é? Ou então é querer ser ou ter o que o outro é e tem. Isso é inveja. Não é? Mateus 27, 18. Veja só o que está escrito. Mateus 27, 18. Amém? Acharam? Porque sabia que por inveja o tinham entregado. Quem é que sabia? Pilatos. Ele sabia que por inveja o tinha entregado. Entregado a quem? A Jesus. E quem eram os invejosos? Os religiosos, né? Os religiosos, por inveja, entregaram Jesus a Pilatos para ser preso e crucificado. Não é? Veja o outro texto, Atos 5,17. Atos 5,17. Acharam? Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, versículo 18, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Quais os apóstolos? Pedro e João. Certo? Então, aqui está falando novamente dos religiosos, né? Está aqui falando do sumo sacerdote e dos saduceus, que tomados de inveja pela forma como Deus estava usando os apóstolos, né? A forma poderosa que estava acontecendo, e eles tomados de inveja prenderam os apóstolos. Então, a inveja é um inimigo muito grande, não é? E aqui está falando de religiosos, de pessoas da igreja, né, conhecida na ocasião, não é verdade? E isso são coisas que existem hoje no nosso meio. E a gente tem que tomar cuidado, né? Porque muitas vezes esse negocinho aparece dentro de nós, né? E quando aparece, a gente tem que fazer o quê? Alimentar? Né? Mandar botar para correr, né? Assim, eu me alegro com o que o meu irmão é, pelo que o meu irmão tem, pela forma como Deus está usando ele, eu estou feliz, né? Eu me alegro e abençoo o meu irmão para que ele possa prosperar e crescer cada vez mais. Amém? Então é coisa para nós rejeitarmos e expulsarmos, né? Vladimir também falou de ciúme, né?
que é quando você tem e você não quer dividir. É aquela coisa de posse, né? É meu, ninguém tasca, e às vezes é com coisas, às vezes é com pessoas. E é uma coisa terrível que inferniza a vida do outro. Coisa terrível é a gente ter alguém do nosso lado ciumento, né? Porque o ciumento não deixa a outra pessoa ser quem ela é. Porque ele quer que ela seja quem ele quer que ela seja. E coisa triste é a gente não ser quem nós nascemos para ser. Não é verdade? É muito ruim. Né? O Marco sempre conta de uma colega de trabalho que ela era alegre, brincalhona, extrovertida, mas tinha um marido muito ciumento. Aí um dia, acho que eles estavam passando ali na praça, na rua, e vinha ela com o marido, e ela abaixou a cabeça, fingiu que nem conhecia ele, nem cumprimentar, porque se falasse era briga na série, não é? Então isso faz com que as pessoas sejam fingidas, né? Porque elas tentam ser na frente do ciumento, que elas não é na ausência dele. Não é verdade? E isso daí, gente, é algo que é do inferno. A Bíblia diz que o ciúme é um espírito, né? E quando aquilo ali, isso aí, todos nós sabemos o que é isso. A gente pensa que é o outro que sabe. Todos nós sabemos o que é isso. Não é verdade? E nós precisamos rejeitar, expulsar esse espírito. Não tem domínio sobre nossa vida. Em nome de Jesus. Amém? Bom, falamos então sobre ciúme, inveja, que é um inimigo da comunhão. E nós vamos continuar na próxima aula, então. Vocês vão, durante a semana, pensando sobre os inimigos da comunhão. Podem até anotar. E aí vocês vão trazer para a gente conversar sobre esses inimigos. Amém? Mas, acima de tudo, daqui a pouco nós vamos ver como solucionar os conflitos que muitas vezes esse inimigo trazem em nosso meio. Amém? Amém. Podemos sair para o intervalo.